Saudações, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Franzin, você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai basicamente comparar dois fundos imobiliários, o MXRF11 e o BTCI11, para tentar determinar qual deles é o melhor para o investidor, qual deles no momento atual e também no preço atual está pagando mais dividendos. Então, vamos aqui começar falando que, na verdade, esses dois fundos imobiliários são até que relativamente bem parecidos. Os dois são fundos imobiliários cota base 10, ou seja, a cotação deles, o preço por cota, fica muito próximo a R$ 10 por cota, o que permite muita gente comprar cotas desses fundos com pouco dinheiro. E aqui tem um outro ponto muito importante da gente determinar que, poxa, não tem problema nenhum você investir nesses dois fundos imobiliários. São fundos imobiliários diferentes, não é só porque você tem BTCI que você não pode ter MXRF11 ou o contrário, e por aí vai. Mas se a gente conseguir, dentre esses dois, determinar qual deles é o melhor, a gente deve então só investir no melhor, porque o dinheiro ele é finito, ele é escasso, e a gente tem que sempre buscar um melhor risco-retorno para os nossos investimentos. Bem, dito tudo isso, agora sim a gente vai começar a analisar esses dois fundos imobiliários. Bem, vamos começar falando aqui pelo MXRF11. Atualmente ele está sendo cotado a R$ 10,59 e pagou, nos últimos 12 meses, um dividend yield muito próximo a 12,5%. Só que um outro ponto muito importante da gente avaliar é que esse fundo imobiliário atualmente ele vem sendo cotado acima do seu valor patrimonial, 5% acima para ser um pouco mais preciso. E isso daqui é um ponto bem ruim para esse fundo imobiliário, porque na verdade o valor patrimonial de um fundo imobiliário de papel é basicamente o quanto de dinheiro ele possui nos CRIs que ele tem. Então, quando a gente está pagando acima do valor patrimonial para um fundo imobiliário de papel, é como se a gente estivesse pagando R$ 105 uma coisa que só vale 100. Então acaba que não fica tão interessante assim. São realmente muito poucos fundos imobiliários que são tão bons, mas tão bons, que vale a pena você pagar até um pouco acima do valor patrimonial para ter o rendimento daquele fundo, mas isso é realmente bem raro de acontecer. E na minha opinião, não é o caso do MXRF11. Ele não é tão interessante assim, a ponto de você pagar acima do valor patrimonial por esse fundo. Mas quando a gente analisa a carteira do MXRF11 e vê aonde ele está investindo, a gente vê que a grande maioria desse fundo está aí investida em CRIs, ele tem também um pouco em fundos imobiliários, em permutas financeiras e obviamente também um pouquinho em caixa para dar ali uma liquidez. E quando a gente olha os CRIs que ele tem em carteira e qual são o indexador desses CRIs, a gente vê que mais ou menos ali a grosso modo é 50-50, ali 55-45 para ser um pouco mais preciso, em relação entre IPCA e CDI. Então, na verdade, qual que é a grande vantagem desse fundo imobiliário? Tanto se o IPCA subir quanto o CDI subir, você se beneficia dos dois. Obviamente, se o IPCA ou o CDI cair, você acaba não tendo um resultado tão interessante assim, mas você acaba tendo um bom resultado, independente do que aconteça, porque você tem um pé ali no CDI e um pé também no IPCA. Só que qual que é o grande ponto desse vídeo daqui que é muito importante o investidor saber? Que quanto mais caro ele paga pelas cotas desse fundo imobiliário, menor vai ser o seu retorno. Então, para o preço atual, ali de mais de 5% de ágio sobre o valor patrimonial, quem comprar ele nessa cotação atual vai ter um retorno ali muito próximo a IPCA mais 6,3% e CDI mais 0,74%. O que não é um retorno tão ruim assim. Se você tiver esse retorno no longo prazo, você vai ter feito um bom investimento. Mas, poxa, existem outros fundos com um retorno bem maior. Então tem muita gente que gosta muito do MXRF11 e paga por esse fundo até bem acima do valor patrimonial, como ele está sendo cotado agora. Isso acaba esmagando bastante o rendimento que você poderia ter. Então isso é um ponto que o investidor tem que ficar muito esperto. Mas agora a gente vai começar a analisar o outro fundo imobiliário do vídeo de hoje, que é o BTCI. Mas agora a gente está no meio do vídeo e se você não for inscrito do canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos aqui do canal. Mas se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar na divulgação aqui do canal, tá bom? Mas agora sim, vamos falar desse outro fundo imobiliário de papel, que é o BTCI11. Que vem sendo cotado a R$ 9,52, aliás, R$ 9,62,
pagou ali quase 13% de dividend yield nos últimos 12 meses, ele teve um desdobramento também, ele tinha cotas sendo negociadas ali na base 100, ou seja, cada cota valia próximo aí de R$100, e acabou então sofrendo um desdobramento em quem tinha uma cota de R$100, agora passa a ter 10 cotas de R$10 cada uma. Financeiramente não muda muita coisa, mas isso acaba aumentando a liquidez desse fundo imobiliário, a gente acaba tendo mais investidores atrás das cotas desse fundo. E atualmente ele vem sendo negociado abaixo do valor patrimonial, ou seja, situação inversa do que o MXRF11 vem passando atualmente. Enquanto as pessoas vêm pagando mais caro do que ele realmente vale, no BTCI 11 a situação é o contrário, o pessoal vem pagando mais barato do que ele realmente vale. É como você pagar R$93 de uma nota de 100, por exemplo. Então, aqui a gente tem um ponto muito interessante, porque você comprar um fundo imobiliário de papel abaixo do patrimonial começa a potencializar os seus rendimentos. Então, na verdade, quando a gente analisa a carteira do BTCI, a gente vê que boa parte dela está alocada em IPCA mais 7% ao ano, que é um rendimento bem interessante. A gente tem também um pouco atrelado ao CDI, um pouco ao IGPM, mas a maioria mesmo é atrelado ao IPCA. E para quem comprar esse fundo imobiliário na cotação de agora, muito próximo do valor de R$ 9,65, muito provavelmente vai ter um dividend yield muito maior do que o MXRF11. Enquanto o MXRF11 vai estar pagando algo em torno ali de IPCA mais 6, aqui o BTCI vai estar pagando algo em torno de IPCA mais 8,36 ou CDI mais 1,9. Então essa que é a grande vantagem de você comprar um fundo imobiliário abaixo do seu valor patrimonial, porque ele vai acabar gerando mais resultados para o investidor. Mas obviamente isso é uma análise preliminar, uma análise muito superficial, e se você gostou de algum desses dois fundos, eu recomendo que você estude melhor cada um deles para tomar você mesmo as suas próprias análises de investimento. E esse vídeo vai chegando ao fim, e eu vou estar recomendando que você assista outros 2 vídeos aqui do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.